Título: El Cuidador de la Muerte revela secretos chocantes y un pasado aterrador que nadie esperaba. Miguel siempre había sido un hombre solitario. Viajaba por las calles de la ciudad, donde la bruma parecía apoderarse del aire y la muerte acechaba en cada esquina. La leyenda hablaba de un cuidador de la muerte, una figura oscura que aseguraba que los muertos permanecieran en sus tumbas. Las luces parpadeantes de los neones reflejaban el miedo y la desesperación de quienes habían perdido a seres queridos. Aquellos que, como el abuelo de Miguel, habían dejado huellas de terror. Esa noche, mientras buscaba refugio del frío viento que aullaba entre los edificios, encontró un viejo diario debajo de la cama de su abuelo. El olor a polvo y olvido lo envolvió. Las páginas estaban repletas de escritos perturbadores, secretos sobre víctimas desaparecidas, detalles escalofriantes de su abuelo, un infame asesino en serie. A medida que leía, un nudo se formó en su garganta. Su familia no era de pasos resonó en la oscuridad. Un frío inusual abrazó su espalda. Parecía que alguien lo observaba. Su corazón latía como un tambor, y una sensación inquietante lo invadió. ¿Quién era? ¿El cuidador de la muerte? Mientras tanto, Sara, una detective tenaz y llena de rabia, también estaba tras la pista de la verdad. Había perdido a alguien querido, debido a los crímenes que llevaban la firma de su abuelo. Cuando se encontraron, la tensión fue palpable. Diego intentó explicarse, pero sus palabras se perdieron en el aire cargado de silencio. La conexión entre ellos era compleja. Él, portador de un legado que ella deseaba destruir. A medida que las muertes inexplicables comenzaron a acumularse como hojas caídas en otoño, la presión aumentaba. Miguel y Sara se vieron obligados a unir fuerzas, aunque ella desconfiaba de su pasado. Cada pista los llevaba a rincones oscuros de la ciudad y a verdades que amenazaban con consumirlos. Entre el miedo y la atracción, Miguel comenzó a cuestionar su PR. História incrível! Preciso te fazer alerta importante! Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte nessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A brisa gélida da noite envolvia Miguel, enquanto ele tentava processar o grito que ecoara na escuridão. O som parecia um chamado, mas sua mente estava em um turbilhão. Era como se algo tivesse mudado, como se a própria cidade respirasse de forma diferente. Ele e Sara estavam em meio à penumbra, perdidos em pensamentos e segredos. A conexão entre eles, inicialmente tensa, agora era uma corda bamba, prestes. Era um labirinto de segredos. Cada passo ecoava como um aviso. À medida que se aproximavam da fonte do som, algo fez o coração de Miguel parar. Em uma esquina, havia uma figura encapuzada, imóvel e silenciosa. Ele respirou fundo, sentindo o medo gelar suas veias. Quem eres? Ele tentou perguntar, mas a voz não saiu. A figura se virou lentamente. Miguel sentiu que algo dentro de si virava para o mal. Em um flash, ele reconheceu o rosto que estava escondido sob o capuz.
Era seu avô, ou pelo menos a imagem dele que ele tinha na mente. Uma versão mais jovem e aterrorizante. O sangue de Miguel parou. Não! Isso não pode ser! Olá, Miguel, a figura disse, sua voz suavemente sinistra. Ha sido um largo tempo. Sara estava paralisada, à sua frente, sem palavras. O que deveria ser uma investigação de um passado sombrio, agora se tornava um encontro com o próprio demônio. Essa figura não era apenas o avô de Miguel, era a passagem para uma identidade que ele nunca desejou. Não! Não pode! Ciclo! Nesse instante, um novo grito cortou a noite. Muito mais próximo e desesperado. Miguel olhou para Sara, agora em estado de choque. O que antes era apenas uma busca pela verdade, agora se transformara em um pesadelo vivido. Temos que correr! Sara sussurrou, puxando Miguel para onde a escuridão se espremia. Mas Miguel hesitou. Uma parte dele queria entender, queria saber o que mais estava oculto. Cada palavra de seu avô soava como um eco de um passado que ele não podia imaginar. Não! Espera! Miguel tentou se soltar da mão de Sara, mas as sombras ao seu redor eram espessas e frias. E se for verdade? E se eu fizer parte disso? A expressão do rosto de Sara mudava entre a incredulidade e a raiva. Não deixe que ele controle você. O seu passado não define quem você é. Mas o sorriso do homem encapuzado crescia. ¿Ves? Já te ha atrapado. Solo tienes que decidir de que lado estás. Então, enquanto ela puxava Miguel para longe, uma sensação terrível de que nada seria como antes o envolvia. O brado de uma nova verdade reverberava em sua mente. E no fundo, uma dúvida cruenta surgia. Se o legado não era apenas horrível, mas parte de algo maior. Algo que ele talvez não conseguisse fugir. Enquanto desapareciam nas profundezas da cidade, um pensamento o atravessou como um raio. E se além das sombras do passado, um destino muito mais escuro os aguardasse? A brisa gélida da noite envolvia Miguel enquanto ele tentava processar o grito que ecoara na escuridão. O som parecia um chamado, mas sua mente estava em um turbilhão. Era como se algo tivesse mudado, como se a própria cidade respirasse de forma diferente. Ele e Sara estavam no meio da penumbra, perdidos em pensamentos e segredos. A conexão entre eles, inicialmente tensa, agora era uma corda bamba, prestes a romper. Você ouviu isso? Miguel perguntou, sua voz tremia. Sara, com uma expressão endurecida, balançou a cabeça. Mas... Algo fez o coração de Miguel parar. Em uma esquina havia uma figura encapuzada, imóvel e silenciosa. Ele respirou fundo, sentindo medo gelar suas veias. ¿Quién eres? Ele tentou perguntar, mas a voz no salió. A figura se viró lentamente. Miguel sintió que algo dentro de sí viraba para el mal. En un flash, él reconoció el rostro que estaba escondido sobre el capuz. Era seu avó, o pelo menos, a imagen que él tiene en la mente, una versión más joven y aterrorizante. O sangue de Miguel paró. No, eso no puede ser. Hola, Miguel, a figura dijo, su voz suavemente sinistra. Ha sido un largo tiempo. Sara estaba paralizada.
à sua frente, sem palavras. O que deveria ser uma investigação de um passado sombrio, agora se tornava um encontro com o próprio demônio. Essa figura não era apenas su avó de Miguel, era la pasaje para una identidad que él nunca desejó. No, no puede ser verdad. Está muerto, Miguel gritó. Sentindo as paredes ao seu redor começarem a ceder. O peso da choque de choque. O que antes era apenas uma busca pela verdade agora se transformara em um pesadelo vivido. Temos que correr, Sara sussurrou, puxando Miguel para onde a escuridão se espremia. Mas Miguel hesitou. Uma parte dele queria entender. Queria saber o que mais estava oculto. Cada palavra de seu avô soava como um eco de um passado que ele não podia imaginar. Não, espera! Miguel tentou se soltar da mão de Sara, mas as sombras ao seu redor eram espessas e frias. E se for verdade? E se eu fizer parte disso? A expressão no rosto de Sara mudava entre a incredulidade e a raiva. Não deixe que ele controle você. O seu passado não define quem você é. Mas o sorriso do homem encapuzado crescia. Vês? Já te ha atrapado. Solo tienes que decidir de que lado estás. Então, antes que a situação pudesse piorar, a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Miguel ficou paralisado, os olhos fixos no lugar onde a sombra se dissipara. O galope do coração de Sara reverberava. Uma nova verdade reverberava em sua mente. E no fundo, uma dúvida cruenta surgia. Se o legado não era apenas horrível, mas parte de algo maior. Algo que ele talvez não conseguisse fugir. Enquanto desapareciam nas profundezas da cidade, um pensamento o atravessou como um raio. E se além das sombras do passado, um destino muito mais escuro os aguardasse? O barulho de suas botas ecoava pela rua deserta, e o medo pairava no ar como um denso manto. Miguel sentia a pulsação nas têmporas, enquanto Sara puxava-o na direção oposta ao que acreditavam ser a segurança. Mas, de repente, uma luz forte rompeu na escuridão, ofuscante e tomada de um tom vermelho pulsante. Miguel virou-se rapidíssimo. Uma van parou abruptamente na esquina. As portas se abriram com força, e figuras encapuzadas surgiram do interior, armadas. Um grito explosivo cortou o silêncio. O barulho era de Sara. Ela caiu, a mão ao peito, enquanto o rosto dela, pálido, se tornava ainda mais claro sob a luz destressante. Vítima! O avô sorriu! E você quer ser o próximo? Morte nunca é o fim, meu filho. É só o começo. Miguel olhou de volta. A van ainda estava lá. As figuras encapuzadas se aproximando de Sara, que estava em agonia. O que ele deveria fazer? Seguir o legado de seu avô? Ou salvar a única pessoa que poderia arrancá-lo daquela escuridão? E se tudo o que havia acreditado ser verdade agora fosse uma mentira? Liberte-se, Miguel! A voz ecoou. Você tem que aceitar. O que somos não é escolha, mas destino. As sombras estavam se fechando, o tempo esgotando. Então, sem pensar, ele avançou, decidindo arriscar tudo. Mas ao dar o primeiro passo, uma onda de dor pulsou através de seu corpo e uma visão de sangue e morte inundou sua mente. A verdade e o horror se entrelaçaram, e na fração de um segundo, Miguel percebeu uma realidade chocante que faria o chão tremer sob seus pés. Miguel foi o último grito de Sara, ecoando na escuridão, enquanto a certeza do destino aguardava à espreita. Humo. Na escuridão, ofuscante e tomada de um tom vermelho pulsante, virou-se rapidíssimo. Uma furgoneta parou abruptamente na esquina. As portas se abriram com força
e figuras encapuzadas surgiram do interior, armadas. Um grito explosivo cortou o silêncio. O barulho era de Sarah. Ela caiu, a mão ao peito, enquanto o rosto dela, pálido, se tornava ainda mais claro sob a luz direta. Miguel se sentiu como se tivesse sido atingido. Um golpe direto em seu coração. Não! Sarah! Ele gritou, indo em direção a ela. Mas uma mão agarrou seu braço. Era o avô. Deixe-a, Miguel. Você não entende, disse a voz, criativa com um eco de uma vida vivida em horror. Ela não é nada. Você sabe disso. Miguel urrava, tentando se soltar. Não! Mentira! Ela é uma vítima, o avô sorriu. E você quer ser o próximo. Morte nunca é o fim, meu filho. É só o começo. Miguel olhou de volta. A furgoneta ainda estava lá. As figuras encapuzadas se aproximando de Sarah, que estava em agonia. O que ele deveria fazer? Segue, decidindo arriscar tudo. Mas ao dar o primeiro passo, uma onda de dor pulsou através de seu corpo e uma visão de sangue e morte inundou sua mente. A verdade e o horror se entrelaçaram e na fração de um segundo, Miguel percebeu uma realidade chocante que faria o chão tremer sob seus pés. Miguel, não! Foi o último grito de Sarah, ecoando na escuridão, enquanto a certeza do destino aguardava à espreita. O mundo desmoronava e com ele tudo que Miguel achava que sabia. E então aconteceu. Uma figura inesperada surgiu das sombras. Era a irmã de Sarah, Cláudia, que Miguel não sabia que existia. Ela estava ali, armada e com um olhar determinado. Chega, vocês não vão levar Sarah. Miguel ficou atordoado. O que Cláudia estava fazendo ali? A conexão entre as duas havia sido uma mentira. A revelação nunca tinha realmente morrido. Estava por trás do que quer que estivesse acontecendo. Mas havia algo mais profundo. Toda a sua vida havia sido uma mentira. As memórias que ele guardava, as histórias que lhe contaram, tudo poderia ter sido manipulado? Sarah estava tentando se levantar, com dificuldade. Miguel correu até ela. Sarah, eu não vou deixar nada acontecer a você. Se afaste, Miguel. Isso é maior do que você imagina. Ele pode te usar, como usou todos nós. Os olhos dela estavam cheios de pânico e tristeza. Era como se tudo que eles tinham construído, mas sua mente estava em um turbilhão. Era como se algo tivesse mudado, como se a própria cidade respirasse de forma diferente. Ele e Sarah estavam no meio da penumbra, perdidos em pensamentos e segredos. A conexão entre eles, inicialmente tensa, agora era uma corda bamba, prestes a romper. Você ouviu isso? Miguel perguntou. Sua voz tremia. Sarah, com a expressão endurecida, balançou a cabeça. Mas havia uma preocupação em seus olhos. A escuridão que o cercava parecia carregada de uma tensão que ia além da caça ao legado de horror do avô de Miguel. Ao decidirem investigar o local do grito, seguiram uma trilha de sombras e mistérios. A cidade, com suas ruas mal iluminadas, era um labirinto de segredos. Cada passo ecoava como um aviso. Ao se aproximarem da fonte do som, algo fez o coração de Miguel parar. Em uma esquina, havia uma figura encapuzada, imóvel e silenciosa. Ele respirou fundo, sentindo o medo gelar suas veias. Quem eres? Ele tentou perguntar, mas a voz não saiu. A figura, suavemente, sinistra. Ha sido un largo tiempo. Sarah estava paralisada,
à sua frente, sem palavras. O que deveria ser uma investigação de um passado sombrio, agora se tornava um encontro com o próprio demônio. Essa figura não era apenas o avô de Miguel, era a passagem para uma identidade que ele nunca desejou. Não, não pode ser verdade! Você está muerto! Miguel gritou, sentindo as paredes ao seu redor começarem a ceder. O preço de herança agora era um fardo insuportável. Como era possível que ele estivesse ali em carne e osso? O rosto de homem se transformou em um sorriso macabro. Muerte nunca es el final, solo el comienzo de un nuevo ciclo. En ese instante un nuevo grito portó la noche, mucho más próximo y desesperado. Miguel olió para Sara agora en estado de choque. O que antes era apenas una busca pela verdad, agora se transformara en un pesadelo vivido. «Tenemos que correr», Sara susurró, puxando Miguel para onde la oscuridad se espremía. Mas Miguel hesitó. Una parte de él quería. Entre a incredulidade e a raiva. Não deixe que lhe controle você. O seu passado não define quem você é. Mas o sorriso do homem encapuçado crescia. ¿Ves? Já te ha atrapado. Solo tienes que decidir de que lado estás. Entonces, antes que a situación pudiese piorar, a figura desapareció, como si nunca tuviese estado allí. Miguel ficou paralisado, os olhos fixos no lugar onde la sombra se disipara. O galope del corazón de Sara reverberava no silencio da noite. Porque agora era uma questão de sobrevivência. Tinha se transformado en una luta por identidade. ¿Qué diabos fue isso? Miguel murmuró, confuso y apavorado. Estamos en perigo, Miguel. Tenemos que sair daqui. En cuanto él apoyaba a Miguel para Londe, una sensación terrible de que nada sería como antes o envolvía. O prado de una nueva verdad reverberaba en su mente, y no fundo una dúvida cruenta surgía. Si el legado no era apenas horrible, mas parte de algo mayor. Algo que le tal vez no conseguisse fugir, en quanto desapareciam nas profundezas. Forte rompeu na escuridão, ofuscante tomada de um tom vermelho pulsante. Miguel virou-se rapidíssimo. Uma van parou abruptamente na esquina. As portas se abriram com força e figuras encapuzadas surgiram do interior, armadas. Um grito explosivo cortou o silêncio. O barulho era de Sara. Ela caiu, a mão ao peito, enquanto o rosto dela, pálido, se tornava ainda mais claro sob a luz direta. Miguel se sentiu como se tivesse sido atingido. Um golpe direto em seu coração. Não! Sara! Ele gritou, indo em direção a ela. Mas uma mão agarrou seu braço. Era o avô. Deixe-a, Miguel! Você não entende! Disse a voz, criativa, com um eco de uma vida vivida em horror. Ela não é nada, e você sabe disso. Miguel urrava, tentando se soltar. Não! Mentira! Ela é uma vítima! O avô sorriu. E você quer ser o próximo? Morte nunca é o fim, meu filho. É só o começo. Miguel olhou de volta. A van ainda estava lá. As figuras encapuzadas se aproximando de Sara, que estava em agonia. O que ele deveria fazer? Ele avançou, decidindo arriscar tudo. Mas ao dar o primeiro passo, uma onda de dor pulsou através de seu corpo. E uma visão de sangue e morte inundou sua mente. A verdade e o horror se entrelaçaram, e na fração de um segundo, Miguel percebeu uma realidade chocante que faria o chão tremer sob seus pés. Miguel, não! Foi o último grito de Sara, ecoando na escuridão, enquanto a certeza do destino aguardava à espreita. O mundo desmoronava, e com ele, tudo o que Miguel achava que sabia. E então aconteceu. Uma figura inesperada surgiu das sombras. Era a irmã de Sara, Cláudia, que Miguel não sabia que existia. Ela estava ali, armada e com um olhar determinado.
Chega! Vocês não vão levar Sarah! Miguel ficou atordoado. O que Cláudia estava fazendo ali? A conexão entre as duas havia sido uma mentira? A revelação o atingiu como um soco. Como? Você é a irmã dela? Sim, e eu vou proteger minha família. Ela gritou, disparando contra as figuras encapuzadas. As balas uniram pelo ar e o caos se... Do que quer que estivesse acontecendo. Mas havia algo mais profundo. Toda a sua vida havia sido uma mentira. As memórias que ele guardava, as histórias que lhe contaram, tudo poderia ter sido manipulado. Sarah estava tentando se levantar com dificuldade. Miguel correu até ela. Sarah, eu não vou deixar nada acontecer a você. Se afaste, Miguel. Isso é maior do que você imagina. Ele pode te usar, como usou todos nós. Os olhos dela estavam cheios de pânico e tristeza. Era como se tudo que eles tinham construído estivesse desmoronando diante dele. A van acelerou e não havia mais segurança. A urgência tomou conta. Miguel olhou para Cláudia, percebendo que agora tinha um novo inimigo. O avô. Não apenas um monstro do passado, mas uma sombra que continuava a ameaçá-los no presente. Fugir! Agora! Gritou Sarah. Miguel puxou Sarah e Cláudia com força. Mas enquanto corriam, um estrondo ecoou. Um novo grito. E antes que pudessem entender, uma explosão feriu a noite. E a cidade ao redor parecia uma confusão. Cláudia se virou para Miguel, seus olhos cheios de desespero. É tudo uma armadilha, Miguel. Ele não quer você a salvo. Ele quer você em sua linha. Se você não se afastar, será um deles. Ela gritou, mas sua voz se perdia no rugido do caos ao redor. Miguel queria responder, mas só conseguia sentir o peso de tudo. A vida que conhecia desmoronava em pedaços. E quando finalmente conseguiu olhar para o avô, viu alguma coisa refletida em seu olhar. Não apenas um monstro. Havia algo mais. Você não é apenas meu avô. Miguel conseguiu sussurrar, os olhos arregalados de compreensão crescente. Você foi quem me trouxe a vida, não foi? O que aconteceu não é só seu legado, é meu também. A risada do avô ecoou na noite. Exatamente, meu filho. Agora você começa a entender. O que você faz com isso é a própria chave para a sua alma. Nesse momento, as bases do que Miguel acreditava se desfez. Não era apenas sobre a busca por verdade ou redenção. Era sobre escolher se tornar ou. Miguel, o que você tem que descobrir ainda está por vir. E Miguel, sem saber o que mais podia acontecer, sentiu na pele que a noite ainda estava longe de acabar. A brisa gélida da noite envolvia Miguel enquanto ele tentava processar o grito que ecoara na escuridão. O som parecia um chamado, mas sua mente estava em um turbilhão. Era como se algo tivesse mudado, como se a própria cidade respirasse de forma diferente. Ele e Sarah estavam no meio da penumbra, perdidos em pensamentos e segredos. A conexão entre eles, inicialmente tensa, agora era uma corda bamba, prestes a romper. Você ouviu isso? Miguel perguntou. Sua voz tremia. Sarah, com a expressão endurecida, balançou a cabeça. Mas havia uma preocupação em seus olhos. A escuridão que o cercava parecia carregada de uma tensão que ia além da caça ao legado de horror do avô de Miguel. Ao decidirem investigar o local do grito, seguiram uma trilha de sombras e mistérios. A cidade, com suas ruas mal iluminadas, um labirinto de segredo, virava para o mal. Em um flash, ele reconheceu o rosto que estava escondido sob o capuz. Era seu avô,
Ou pelo menos a imagem que ele tinha na mente. Uma versão mais jovem e aterrorizante. O sangue de Miguel parou. Não, isso não pode ser. Olá, Miguel, a figura disse, sua voz suavemente sinistra. Ha sido um largo tempo. Sara estava paralisada, à sua frente, sem palavras. O que deveria ser uma investigação de um passado sombrio, agora se tornava um encontro com o próprio demônio. Essa figura não era apenas o avô de Miguel. Era a passagem para uma identidade que ele nunca desejou. Não, não pode ser verdade! Você está morto! Miguel gritou, sentindo as paredes ao seu redor começarem a ceder. O peso da herança agora era um fardo insuportável. Como era possível que ele estivesse ali, em carne e osso? O rosto do homem se transformou em um sorriso macabro. Muerte nunca es el final, solo el comienzo de un nuevo ciclo. Nesse instante, um novo grito cortou a noite, muito mais próximo. De seu avô soava como um eco de um passado que ele não podia imaginar. Não, espera! Miguel tentou se soltar da mão de Sara, mas as sombras ao seu redor eram espessas e frias. E se for verdade? E se eu fizer parte disso? A expressão no rosto de Sara mudava entre a incredulidade e a raiva. Não deixe que ele controle você. O seu passado não define quem você é. Mas o sorriso do homem encapuzado crescia. Vês? Já te atrapado. Solo tienes que decidir de que lado estás. Então, antes que a situação pudesse piorar, a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Miguel ficou paralisado, os olhos fixos no lugar onde a sombra se dissipara. O galope do coração de Sara reverberava no silêncio da noite. O que agora era uma questão de sobrevivência tinha se transformado em uma luta por identidade. Que diabos foi isso? Miguel murmurou, confuso e apavorado. Estamos em perigo, Miguel. Temos que sair daqui. Enquanto ela puxava Miguel para longe, uma sensação terrível de que nada. Das sombras do passado, um destino muito mais escuro os aguardasse. O barulho de suas botas ecoava pela rua deserta, e o medo pairava no ar como um denso manto. Miguel sentia a pulsação nas têmporas, enquanto Sara puxava-o na direção oposta ao que acreditavam ser a segurança. Mas, de repente, uma luz forte irrompeu na escuridão, ofuscante e tomada de um tom vermelho pulsante. Miguel virou-se rapidíssimo. Uma van parou abruptamente na esquina. As portas se abriram com força. E figuras encapuzadas surgiram do interior, armadas. Um grito explosivo cortou o silêncio. O barulho era de Sara. Ela caiu, a mão ao peito, enquanto o rosto dela, pálido, se tornava ainda mais claro sob a luz direta. Miguel se sentiu como se tivesse sido atingido. Um golpe direto em seu coração. Não, Sara! Ele gritou, indo em direção a ela. Mas uma mão agarrou seu braço. Era o avô. Deixe-a, Miguel. Você não entende, disse a voz, criativa com um eco de uma vida vivida em horror. Ela não é nada. Você sabe disso. De seu avô, ou salvar a única pessoa que poderia arrancá-lo daquela escuridão? E se tudo o que havia acreditado ser verdade agora fosse uma mentira? Liberte-se, Miguel. A voz ecoou. Você tem que aceitar. O que somos não é escolha, mas destino. As sombras estavam se fechando, o tempo esgotando. Então, sem pensar, ele avançou, decidindo arriscar tudo. Mas ao dar o primeiro passo, uma onda de dor pulsou através de seu corpo.
e uma visão de sangue e morte inundou sua mente. A verdade e o horror se entrelaçaram, e na fração de um segundo, Miguel percebeu uma realidade chocante que faria o chão tremer sob seus pés. Miguel, não! Foi o último grito de Sara, ecoando na escuridão, enquanto a certeza do destino aguardava à espreita. O mundo desmoronava, e com ele, tudo que Miguel achava que sabia. E então aconteceu. Uma figura inesperada surgiu das sombras. Era a irmã de Sara, Cláudia, que Miguel não sabia que existia. Ela estava ali. Imediatamente se virou. E as figuras começaram a recuar, mas uma sombra continuava em pé, desafiadora. Era o avô de Miguel. Você não pode protegê-la. Você não sabe do que eles são capazes. Miguel sentiu que seu mundo girava. A verdade inevitável estava na frente dele. O avô nunca tinha realmente morrido. Estava por trás do que quer que estivesse acontecendo. Mas havia algo mais profundo. Toda a sua vida havia sido uma mentira. As memórias que ele guardava, as histórias que lhe contaram, tudo poderia ter sido manipulado. Sara estava tentando se levantar com dificuldade. Miguel correu até ela. Sara, eu não vou deixar nada acontecer a você. Se afaste, Miguel. Isso é maior do que você imagina. Ele pode te usar, como usou todos nós. Os olhos dela estavam cheios de pânico e tristeza. Era como se tudo que eles tinham construído estivesse desmoronando diante dele. A van acelerou e não havia mais segurança. A urgência tomou conta. Miguel olhou para Cláudia, percebendo que agora um labirinto de sombras e dor te os aguardava. O que era essa nova verdade? Que segredos ainda estavam escondidos? E que mais estava por vir? As chamas dançavam e a fumaça subia, envolvendo tudo em um manto enegrecido. Miguel se virou, buscando um caminho, mas tudo estava desmoronando. O que antes era claro, agora parecia uma confusão. Cláudia se virou para Miguel, seus olhos cheios de desespero. É tudo uma armadilha! Miguel, ele não quer você a salvo. Ele quer você em sua linha. Se você não se afastar, será um deles, ela gritou, mas sua voz se perdia no rugido do caos ao redor. Miguel queria responder, mas só conseguia sentir o peso de tudo. A vida que conhecia desmoronava em pedaços, e quando finalmente conseguiu olhar para o avô, viu alguma coisa refletida em seu olhar, não apenas um monstro. Havia algo mais. Você não é apenas meu avô, Miguel conseguiu sussurrar, os olhos arregalados de compreensão crescente. Você foi quem me trouxe à vida, não foi? O que aconteceu não é só se tornar ou não o que seu passado impunha. E enquanto a cidade caía ao seu redor, uma escolha se formava. Ele poderia seguir o caminho mais escuro ou encontrar uma luz. Mas a decisão teria que vir rápido. A cidade ao redor deles começou a se transformar, revelando uma cena ainda mais comum. Estrondos de risadas e música vinham de um dos prédios em ruínas. Miguel olhou para a van, onde as sombras sumiram e figuras familiares começaram a emergir. Era sua mãe, seu pai, pessoas que ele conhecia, mas que havia perdido. Miguel, você não pode escapar. A voz do avô ecoou, agora mais distante, mas não menos ameaçadora. Eles são o que você mais ama, mas também são a razão pela qual você deve falhar. Miguel ficou paralisado. Começou a ver visões de sua vida, cada memória o envolvendo como uma teia de mentiras. Os rostos de sua família estavam distorcidos, e ele percebeu que não eram apenas lembranças.
Eram as almas que o avô havia coletado. Almas que ele conhecia, e cada uma delas carregava em seus ouvidos. E neste momento crucial que o afundou em dúvidas e desespero, uma nova figura apareceu. Uma mulher não estranha e não uma lembrança, mas uma presença forte. Miguel, eu sou você. A voz dela era uma verdade, uma voz familiar e ao mesmo tempo estranha. Miguel ficou em choque. Ela não era só alguém do seu passado, era também o que ele poderia se tornar. O que significava isso? Que sua verdadeira identidade talvez fosse mais do que apenas uma herança? Que o legado poderia ser também esperança? Enquanto as sombras surgiam e o fogo consumia o que ainda estava em pé, a única certeza que Miguel tinha agora era de que sua identidade estava em jogo. Ele precisava decidir por qual linha seguir: o legado sombrio ou o futuro brilhante, mas incerto. Mas no fundo, ele sabia que cada escolha trazia consigo seu próprio peso, e as consequências poderiam ser devastadoras. O tempo estava se esgotando. A brisa gélida da noite envolvia Miguel, enquanto ele tentava processar o grito que... Miguel perguntou. Sua voz tremia. Sara, com expressão endurecida, balançou a cabeça. Mas havia uma preocupação em seus olhos. A escuridão que o cercava parecia carregada de uma tensão que ia além da caça ao legado de horror do avô de Miguel. Ao decidirem investigar o local do grito, seguiram uma trilha de sombras e mistérios. A cidade, com suas ruas mal iluminadas, era um labirinto de segredos. Cada passo ecoava como um aviso. Ao se aproximarem da fonte do som, algo fez o coração de Miguel parar. Em uma esquina, havia uma figura encapuzada, imóvel e silenciosa. Ele respirou fundo, sentindo o medo gelar suas veias. Quem eres? Ele tentou perguntar, mas a voz não saiu. A figura se virou lentamente. Miguel sentiu que algo dentro de si virava para o mal. Em um flash, ele reconheceu o rosto que estava escondido sob o capuz. Era seu avô, ou pelo menos a imagem que ele tinha na mente. Uma versão mais jovem e aterrorizante. O sangue de Miguel parou. Não pode ser que não pode ser. Olá, Amy. Nunca desejou. No, no puede ser verdad. Tú estás muerto. Miguel gritou, sentindo as paredes ao seu redor começarem a ceder. O peso da herança agora era um fardo insuportável. Como era possível que ele estivesse ali, em carne e osso? O rosto do homem se transformou em um sorriso macabro. La muerte nunca es el final, solo el comienzo de un nuevo ciclo. Nesse instante, um novo grito cortou a noite, muito mais próximo e desesperado. Miguel olhou para Sara, agora em estado de choque. O que antes era apenas uma busca pela verdade agora se transformara em um pesadelo vivido. Tenemos que correr, Sara sussurrou, puxando Miguel para onde a escuridão se espremia. Mas Miguel hesitou. Uma parte dele queria entender, queria saber o que mais estava oculto. Cada palavra de seu avô soava como um eco de um passado que ele não podia imaginar. Espera! Miguel tentou se soltar da mão de Sara, mas as sombras ao seu redor eram espessas e frias. E se é verdade? E se yo sou parte de esto? Ah, nunca tivesse estado ali. Miguel ficou paralisado, os olhos fixos no lugar onde a sombra se dissipara. O galope do coração de Sara reverberava no silêncio da noite. O que agora era uma questão de sobrevivência tinha se transformado em uma luta por identidade. «Que demônios foi isso?» Miguel murmurou, confuso e apavorado.
Estamos em peligro, Miguel! Temos que sair de aqui! Enquanto ela puxava Miguel para longe. Uma sensação terrível de que nada seria como antes o envolvia. O brado de uma nova verdade reverberava em sua mente. E no fundo, uma dúvida cruenta surgia. Se o legado não era apenas horrível, mas parte de algo maior, algo que ele talvez não conseguisse fugir. Enquanto desapareciam nas profundezas da cidade, um pensamento o atravessou como um raio. E se, além das sombras do passado, um destino muito mais escuro os aguardasse? O barulho de suas botas ecoava pela rua deserta. E o medo pairava no ar como um denso manto. Miguel sentia a pulsação nas têmporas, enquanto Sara... enquanto o rosto dela, pálido, se tornava ainda mais claro sob a luz direta. Miguel se sentiu como se tivesse sido atingido. Um golpe direto em seu coração. Não! Sara! Ele gritou, indo em direção a ela. Mas uma mão agarrou seu braço. Era o avô. Déjala, Miguel. Não entiendes, disse a voz criativa com o eco de uma vida vivida em horror. Ela não é nada, tu lo sabes. Miguel urrava, tentando se soltar. Não, mentira, és uma vítima. O avô sorriu. E tu quieres ser el próximo. La muerte nunca es el fin, hijo mío. Solo es el comienzo. Miguel olhou de volta. A van ainda estava lá. As figuras encapuzadas se aproximando de Sara, que estava em agonia. O que ele deveria fazer? Seguir o legado de seu avô? Ou salvar a única pessoa que poderia arrancá-lo daquela escuridão? E se tudo o que havia acreditado ser verdade agora fosse uma mentira? Liberta-te, Miguel! A voz ecoou. Tienes que aceptar. Lo que somos no es elección, sino destino. As sombras estavam se fechando. O chão tremer sob seus pés. Miguel, não! Foi o último grito de Sara, ecoando na escuridão, enquanto a certeza do destino aguardava a espreita. E então aconteceu. Uma figura inesperada surgiu das sombras. Era a irmã de Sara, Cláudia, que Miguel não sabia que existia. Ela estava ali, armada e com um olhar determinado. Basta! Não se levarão a Sara! Miguel ficou atordoado. O que Cláudia estava fazendo ali? A conexão entre as duas havia sido uma mentira. A revelação o atingiu como um soco. Como? Eres sua irmã? Sim, e vou a proteger a minha família. Ela gritou, disparando contra as figuras encapuzadas. As balas uniram pelo ar e o caos se instaurou. A van imediatamente se virou e as figuras começaram a recuar. Mas uma sombra continuava em pé, desafiadora. Era o avô de Miguel. Não puedes protegerla! Não sabes de lo que são capazes! Miguel sentiu que seu mundo girava. A verdade inevitável estava na frente dele. O avô nunca tinha realmente morrido. Estava por trás do quê? Quer lo que imaginas. Él puede usarte como usó a todos nosotros. Os ojos dela estaban llenos de pánico y tristeza. Era como si todo que él tinha construído estuviese desmoronando diante dele. A van aceleró y no había más seguranza. A urgencia tomó conta. Miguel olió para Cláudia, percebendo que agora tenían un nuevo inimigo. El avó no apenas un monstruo del pasado, mas una sombra que continuaba a ameazarlos no el presente. ¡Fugir! ¡Ahora! Gritó Sara. Miguel puxó Sara y Cláudia con fuerza, mas en cuanto corrían, un estrondo ecoó. Un nuevo grito, y antes que pudiesen entender, una explosión ferió la noche, y la ciudad de alrededor comenzó a se desmanchar, revelando un otro lugar.
un labirinto de sombras y dor que les aguardaba. ¿O qué era esa nueva verdad? ¿Qué segredos ainda estaban escondidos? ¿Y qué más estaba por venir? El calor y la fumaça os cercaban, mas lá, no medio del caos, algo estrondoso aconteció. Uma luz forte irrompeu do chão sob sus pernas, ofuscando tudo alrededor, e uma voz. A incredulidade dominava Miguel. Os olhos de Sara e Cláudia estavam fixos na mulher, as bocas abertas em choque. Sim, mas agora não é a hora para explicações. Vocês todos estão em perigo. Meu pai, seu avô, Miguel. Ele não é quem você pensa que é. As palavras a cortaram como uma lâmina. Miguel sentiu um nó na garganta. Que queres dizer? Que hace ele? A mãe avançou, ignorando as chamas ao seu redor. Ele quer mais do que você imagina. E you two have to trust me. Preciso que você se lembre de tudo que você pensou que era verdade até agora. Isso pode mudar sua vida para sempre. Antes que Miguel pudesse processar, uma tremenda explosão irrompeu sob os seus pés, e a realidade começou a consolidar-se em um novo padrão. Tudo ficou desfocado. A última visão que teve foi de sua mãe estendendo a mão para ele. E então tudo se apagou. E em meio ao silêncio total, uma única pergunta ficou ressoando em sua mente. Será que ele realmente conhecia a verdade sobre sua família? Ou estava diferente? Ele e Sara estavam no meio da penumbra, perdidos em pensamentos e segredos. A conexão entre eles, inicialmente tensa, agora era uma corda bamba, prestes a romper. Escutaste isso? Miguel perguntou. Sua voz tremia. Sara, com a expressão endurecida, balançou a cabeça. Mas havia uma preocupação em seus olhos. A escuridão que o cercava parecia carregada de uma tensão que ia além da caça ao legado de horror do avô de Miguel. Ao decidirem investigar o local do grito, seguiram uma trilha de sombras e mistérios. A cidade, com suas ruas mal iluminadas, era um labirinto de segredos. Cada passo ecoava como um aviso. Ao se aproximarem da fonte do som, algo fez o coração de Miguel parar. Em uma esquina, havia uma figura encapuzada, imóvel e silenciosa. Ele respirou fundo, sentindo o medo gelar suas veias. Quem eres? Ele tentou perguntar, mas a voz não saiu. A figura se virou lentamente. Miguel sentiu que algo dentro de si virava para o mal. Em um flash, ele reconheceu de um passado sombrio. Agora se tornava um encontro com o próprio demônio. Essa figura não era apenas o avô de Miguel. Era a passagem para uma identidade que ele nunca desejou. Não, não pode ser verdade. Tu estás muerto. Miguel gritou, sentindo as paredes ao seu redor começarem a ceder. O peso da herança agora era um fardo insuportável. Como era possível que ele estivesse ali, em carne e osso? O rosto do homem se transformou em um sorriso macabro. La muerte nunca es el final, solo el comienzo de um novo ciclo. Nesse instante, um novo grito cortou a noite, muito mais próximo e desesperado. Miguel olhou para Sara, agora em estado de choque. O que antes era apenas uma busca pela verdade, agora se transformara em um pesadelo vivido. Tenemos que correr. Sara sussurrou, puxando Miguel para onde a escuridão se espremia. Mas Miguel hesitou. Uma parte dele queria entender. Queria saber o que mais estava oculto. Cada palavra de seu avô soava como um eco de um passado que ele não podia imaginar. Sorriso do homem encapuzado crescia. ¿Ves? Ya te he atrapado. Solo tienes que decidir de qué lado estás.
Entonces, antes que la situación pudiera piorar, la figura desapareció, como si nunca tuviese estado allí. Miguel ficó paralizado, os ollos fixos no lugar onde la sombra se disipara. O galope de corazón de Sara reverberaba en silencio de la noche. Lo que ahora era una cuestión de sobrevivencia se ha transformado en una lucha por identidad. ¿Qué demonios fue eso? Miguel murmuró, confuso y apavorado. «Estamos en peligro, Miguel. Tenemos que salir de aquí». En cuanto ella le puchaba a Miguel para longe, una sensación terrible de que nada sería como antes o envolvía, obrado de una nueva verdad, reverberaba en su mente. Y en un fondo, una dúvida cruenta surgía. Si el legado no era apenas horrible, mas parte de algo mayor, algo que él tal vez no consiguiese fugir. En cuanto desaparecían las profundezas de la ciudad, un pensamiento o atravesó como un rayo, y si além das sombras del pasado, un destino. Esquina, as portas se abriram com força, e figuras encapuzadas surgiram do interior, armadas. Um grito explosivo cortou o silêncio. O barulho era de Sara. Ela caiu, a mão ao peito, enquanto o rosto dela, pálido, se tornava ainda mais claro sob a luz direta. Miguel se sentiu como se tivesse sido atingido. Um golpe direto em seu coração. «Não! Sara!» ele gritou, indo em direção a ela, mas uma mão agarrou seu braço. Era o avô. «Déjala, Miguel! Não entiendes!» disse a voz. Criativa, com um eco de uma vida vivida em horror. «Ella não é nada, tu lo sabes!» Miguel urrava, tentando se soltar. «No! Mentira! És uma víctima!» O avô sorriu. «Y tú quieres ser el próximo. La muerte nunca es el fin, hijo mío. Solo es el comienzo.» Miguel olhou de volta. A van ainda estava lá. As figuras encapuzadas se aproximando de Sara, que estava em agonia. O que ele deveria fazer? Sim. Uma visão de sangue e morte inundou sua mente. A verdade e o horror se entrelaçaram e na fração de um segundo, Miguel percebeu uma realidade chocante que faria o chão tremer sob seus pés. «Miguel, não!» Foi o último grito de Sara, ecoando na escuridão, enquanto a certeza do destino aguardava à espreita. E então, aconteceu. Uma figura inesperada surgiu das sombras. Era a irmã de Sara, Cláudia, que Miguel não sabia que existia. Ela estava ali, armada e com um olhar determinado. «Basta, moça de varana Sara!» Miguel ficou atordoado. O que Cláudia estava fazendo ali? A conexão entre as duas havia sido uma mentira. A revelação o atingiu como um soco. «Como? Eres sua irmã?» «Sim! E vou a proteger a minha família!» Ela gritou, disparando contra as figuras encapuzadas. As balas uniram pelo ar e o caos se instaurou. A van imediatamente se virou e as figuras começaram a recuar. Mas uma sombra continuava em pé. Desafiadora. Era o avô de Miguel. «No puedes protegerla. No sabes de-lo. Quer sido manipulado!» Sara estava tentando se levantar, com dificuldade. Miguel correu até ela. «Sara, não vou deixar que te passe nada. Alega-te, Miguel. Este é mais grande do que imaginas. Ele pode usar-te como são todos nós outros.» Os olhos dela estavam cheios de pânico. Era como se tudo que eles tinham construído estivesse desmoronando diante dele. A van acelerou e não havia mais segurança. Miguel olhou para Cláudia, percebendo que agora tinham um novo inimigo. O avô, não apenas um monstro do passado, mas uma sombra que continuava a ameaçá-los no presente. «Fugir! Agora!» gritou Sara. Miguel puxou Sara e Cláudia com força. Mas enquanto corriam, um estrondo ecoou.
Um novo grito. E antes que pudessem entender, uma explosão feriu a noite. E a cidade ao redor começou a se desmanchar, revelando um outro lugar, um labirinto de sombras e dor que os aguardava. O que era essa nova verdade? Que segredos ainda estavam escondidos? E o que mais? Este brilho azul suave. O ar estava pesado e a presença de alguém o fez sentir um arrepio na espinha. É quando aconteceu. A mulher que ele pensava estar perdendo, a mulher que ele viu antes, sua mãe, estava ali. Mas algo estava errado. Olhando nos olhos dela, Miguel não viu amor. O que estava olhando de volta era uma escuridão. Oi, meu filho, ela disse, sua voz envolta em uma suavidade que gelava. Você sempre foi um feixe de luz. Até agora. Miguel ficou paralisado. Mãe? O que você quer dizer com isso? Ela deu um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sou a que estivesse esperando. O que você pensou que era amor era uma mentira. Eu sou a verdadeira guardiã, a que mantém a linhagem e o ciclo. Ao impacto das palavras a atingiu como uma onda. O mundo ao seu redor parecia girar. De que estás hablando? Ela deu um passo para frente, sua sombra se espalhando pelo chão. Você é parte do legado, Miguel. E agora, todos nós temos que fazer uma escolha. Levá-lo para casa ou deixá-lo. Meu querido, é o legado mais poderoso que a linhagem já viu. Miguel sentiu a terra sob os pés tremer. As peças do quebra-cabeça estavam montando um retrato sombrio e aterrador. Por quê? Por que você fez isso? As almas e as escolhas são as nossas ofertas. E nós dependemos de você para decidir. A realidade começou a se fragmentar. Enquanto Miguel processava o que ela havia dito, Sara e Cláudia desviaram-se uma da outra, procurando respostas. Miguel sabia que estava no meio de uma verdade terrível, mas ainda faltava descobrir o que essa escolha significava. Precisamos ir! Cláudia gritou, enquanto a sala começava a desmoronar. Mas as palavras da mãe de Miguel ecoavam em sua mente como um gongo. Você precisa escolher, meu filho, a luz ou a escuridão. Miguel olhou para Sara, depois para Cláudia. Com a pressão crescendo, ele percebeu que o destino de todos estava ligado ao que ele decidisse agora. Poderia permanecer no caminho do passado ou se libertar para criar o próprio futuro. Escuridão! O som parecia um chamado, mas sua mente estava em um turbilhão. Era como se algo tivesse mudado, como se a própria cidade respirasse de forma diferente. Ele e Sara estavam no meio da penumbra, perdidos em pensamentos e segredos. A conexão entre eles, inicialmente tensa, agora era uma corda bamba, prestes a romper. Escutaste isso? Miguel perguntou. Sua voz tremia. Sara, com a expressão endurecida, balançou a cabeça. Mas havia uma preocupação em seus olhos. A escuridão que o cercava parecia carregada de uma tensão que ia além da caça ao legado de horror do avô de Miguel. Ao decidirem investigar o local do grito, seguiram uma trilha de sombras e mistérios. A cidade, com suas ruas mal iluminadas, era um labirinto de segredos. Cada passo ecoava como um aviso. Ao se aproximarem da fonte do som, algo fez o coração de Miguel parar. Em uma esquina, havia uma figura encapuzada, imóvel e silenciosa. Ele respirou fundo, sentindo o medo gelar suas veias. Quem eres? Ele tentou Show Miguel! A figura disse, sua voz suavemente sinistra. Ha sido um largo tempo. Sara estava paralisada à sua frente, sem palavras. O que deveria ser uma investigação de um passado sombrio, agora se tornava um encontro com o próprio demônio. Essa figura não era apenas o avô de Miguel.
Era a passagem para uma identidade que ele nunca desejou. Não, não pode ser verdade. Tu estás muerto! Miguel gritou, sentindo as paredes ao seu redor começarem a ceder. O peso da herança agora era um fardo insuportável. Como era possível que ele estivesse ali, em carne e osso? O rosto do homem se transformou em um sorriso macabro. La muerte nunca es el final, solo el comienzo de un nuevo ciclo. Nesse instante, um novo grito cortou a noite, muito mais próximo e desesperado. Miguel olhou para Sarah, agora em estado de choque. O que antes era apenas uma busca pela verdade, agora se transformara em um pesadelo vivido. Tenemos que correr, Sarah sussurrou, puxando Miguel para onde a escuridão se espremia. Mas, a expressão de Sarah mudava entre a incredulidade e a raiva. Não dejes que te controle. Tu passado não define quem eres. Mas o sorriso do homem encapuzado crescia. ¿Ves? Ya te ha atrapado. Solo tienes que decidir de que lado estás. Então, situação pudesse piorar. A figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Miguel ficou paralisado, os olhos fixos no lugar onde a sombra se dissipara. O galope do coração de Sarah reverberava no silêncio da noite. O que agora era uma questão de sobrevivência tinha se transformado em uma luta por identidade. Que demônios foi isso? Miguel murmurou, confuso e apavorado. Estamos em peligro, Miguel! Tenemos que sair de aqui! Enquanto ela puxava Miguel para longe, uma sensação terrível de que nada seria como antes o envolvia. O brado de uma nova verdade reverberava em sua mente. E no fundo, uma dúvida cruenta surgia. Se o legado não era apenas horrível, mas parte de algo maior. Algo que ele talvez não conseguisse. A segurança. Mas, de repente, uma luz forte rompeu na escuridão, ofuscante e tomada de um tom vermelho pulsante. Miguel virou-se rapidíssimo. Uma van parou abruptamente na esquina. As portas se abriram com força e figuras encapuzadas surgiram do interior, armadas. Um grito explosivo cortou o silêncio. O barulho era de Sarah. Ela caiu, a mão ao peito, enquanto o rosto dela, pálido, se tornava ainda mais claro sob a luz direta. Miguel se sentiu como se tivesse sido atingido. Um golpe direto em seu coração. "Não! Sarah!" ele gritou, indo em direção a ela. Mas uma mão agarrou seu braço. Era o avô. "Déjala, Miguel! Não entiendes!" disse a voz criativa, com um eco de uma vida vivida em horror. "Ella não é nada! Tu lo sabes!" Miguel urrava, tentando se soltar. "Não! Mentira! És uma vítima!" O avô sorriu. "E tu quieres ser el próximo? La muerte nunca es el fin, hijo mío. Solo es el comienzo." Miguel olhou de volta. A van ainda estava lá. As figuras encapuzadas se aproximando de Sarah. O tempo esgotando. Então, sem pensar, ele avançou, decidindo arriscar tudo. Mas ao dar o primeiro passo, uma onda de dor pulsou através de seu corpo. E uma visão de sangue e morte inundou sua mente. A verdade e o horror se entrelaçaram. E na fração de um segundo, Miguel percebeu uma realidade chocante que faria o chão tremer sob seus pés. "Miguel, não!" Foi o último grito de Sarah, ecoando na escuridão, enquanto a certeza do destino aguardava a espreita. E então aconteceu. Uma figura inesperada surgiu das sombras. Era a irmã de Sarah, Cláudia, que Miguel não sabia que existia. Ela estava ali, armada e com um olhar determinado. "Basta! Não se llevarão a Sarah!" Miguel ficou atordoado. O que Cláudia estava fazendo ali? A conexão entre as duas havia sido uma mentira.
A revelação o atingiu como um soco. Como? Eres sua irmã? Sim, e vou a proteger a minha família, ela gritou, disparando contra as figuras encapuzadas. As balas uniram pelo ar e o caos se instaurou. A van imediatamente. Havia algo mais profundo. Toda sua vida havia sido uma mentira. As memórias que ele guardava, as histórias que lhe contaram, tudo poderia ter sido manipulado. Sara estava tentando se levantar, com dificuldade. Miguel correu até ela. Sara, não vou deixar que te passe nada. Aléjate, Miguel. Esto es más grande de lo que imaginas. Él puede usarte como usou a todos nosotros. Os olhos dela estavam cheios de pânico e tristeza. Era como se tudo o que eles tinham construído estivesse desmoronando diante dele. A van acelerou e não havia mais segurança. A urgência tomou conta. Miguel olhou para Cláudia, percebendo que agora tinham um novo inimigo. O avô, não apenas um monstro do passado, mas uma sombra que continuava a ameaçá-los no presente. Fuja! Agora! Gritou Sara. Miguel puxou Sara e Cláudia com força. Mas, enquanto corriam, um estrondo ecoou. Um novo grito. E antes que pudessem entender, uma explosão feriu a noite. E a cidade ao redor começou a se desmanchar. Revela. E um espaço vazio. Uma sala com um brilho azul suave. O ar estava pesado. E a presença de alguém o fez sentir um arrepio na espinha. É quando aconteceu. A mulher que ele pensava estar perdendo? A mulher que ele viu antes. Sua mãe estava ali, mas algo estava errado. Olhando nos olhos dela, Miguel não viu amor. O que estava olhando de volta era uma escuridão. Oi, meu filho, ela disse, sua voz envolta em uma suavidade que gelava. Você sempre foi um feixe de luz, até agora. Miguel ficou paralisado. Mãe, o que você quer dizer com isso? Ela deu um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sou a que estivesse esperando. O que você pensou que era amor era uma mentira. Eu sou a verdadeira guardiã, a que mantém a linhagem e o ciclo. O impacto das palavras atingiu como uma onda. O mundo ao seu redor parecia girar. De que estás falando? Ela deu um passo para frente, sua sombra se espalhando pelo chão. Você é parte do legado, Miguel. E agora todos nós temos que fazer uma S. Somos os dois lados de uma moeda. Você, meu querido, é o legado mais poderoso que a linhagem já viu. Miguel sentiu a terra sob os pés tremer. As peças do quebra-cabeça estavam montando um retrato sombrio e aterrador. Por quê? Por que você fez isso? As almas e as escolhas são as nossas ofertas. E nós dependemos de você para decidir. A realidade começou a se fragmentar enquanto Miguel processava o que ela havia dito. Sara e Cláudia desviaram-se uma da outra, procurando respostas. Miguel sabia que estava no meio de uma verdade terrível, mas ainda faltava descobrir o que essa escolha significava. Precisamos ir! Cláudia gritou, enquanto a sala começava a desmoronar. Mas as palavras da mãe de Miguel ecoavam em sua mente como um gongo. Você precisa escolher, meu filho, a luz ou a escuridão. Miguel olhou para Sara, depois para Cláudia. Com a pressão crescendo, ele percebeu que o destino de todos estava ligado ao que ele decidisse agora. Poderia permanecer no caminho do passado, ou se ele tentava processar o grito que ecoara na escuridão. O som parecia um chamado, mas sua mente estava em um turbilhão. Era como se algo tivesse mudado, como se a própria cidade respirasse de forma diferente. Ele e Sara estavam no meio da penumbra, perdidos em pensamentos e segredos.
A conexão entre eles, inicialmente tensa, agora era uma corda bamba, prestes a romper. Escuchaste isso? Miguel perguntou. Sua voz tremia. Sara, com a expressão endurecida, balançou a cabeça. Mas havia uma preocupação em seus olhos. A escuridão que o cercava parecia carregada de uma tensão que ia além da caça ao legado de horror do avô de Miguel. Ao decidirem investigar o local do grito, seguiram uma trilha de sombras e mistérios. A cidade, com suas ruas mal iluminadas, era um labirinto de segredos. Cada passo ecoava como um aviso. Ao se aproximarem da fonte do som, algo fez o coração de Miguel parar. Em uma esquina havia uma figura encapuzada, imóvel e silenciosa. Ele respirou fundo, sentindo o medo gel. Miguel parou. No, esto no puede ser. Hola, Miguel. La figura dice, su voz suavemente sinistra. Ha sido un largo tiempo. Sara estaba paralizada, a su frente sin palabras. O que debería ser una investigación de un pasado sombrío, ahora se tornaba un encuentro con el propio demonio. Esa figura no era apenas el abuelo de Miguel, era la pasaje a una identidad que él nunca deseó. No, no puede ser verdad, tú estás muerto. Miguel gritó, sentindo las paredes ao seu redor começarem a ceder. O peso de herança agora era un fardo insuportable. ¿Cómo era posible que él estuviese allí, en carne y oso? O rostro de hombre se transformó en un sorriso macabro. La muerte nunca es el final, solo el comienzo de un nuevo ciclo. Nese instante, un nuevo grito cortó la noche. Muy más próximo y desesperado. Miguel olió para Sara, agora en estado de choque. O que antes era apenas una busca pela verdade, agora se transformara en un pesadelo vivido. «Tenemos que correr», Sara susurró. «¡Puh! ¿Verdad? ¿Y si yo soy parte de esto?» La expresión de Sara mudaba entre la incredulidad y la raiva. «No dejes que te controle. Tu pasado no define quién eres». Mas o sorriso del hombre encapuzado crecía. «¿Ves? Ya te ha atrapado. Solo tienes que decidir de qué lado estás». Entonces, antes de la situación pudiera peorar, la figura desapareció, como si nunca tuviese estado allí. Miguel fecó paralizado, ojos fijos, la sombra se disipara. O galope do corazón de Sara reverberaba no silencio de la noche. O que ahora era una cuestión de sobrevivencia, tiñase transformado en una lucha por identidad. ¿Qué demonios fue eso? Miguel murmuró, confuso y apavorado. «Estamos en peligro, Miguel. Tenemos que salir de aquí». En cuanto ella puchaba a Miguel para longe, una sensación terrible de que nada sería como antes o envolvía. Obrado de una nueva verdad, reverberaba en su mente. Y no fundo, una dúvida cruenta surgía. Si o legado no era apenas horrível, mas parte de algo maio. Puxavam na direção oposta ao que acreditavam ser a segurança. Mas, de repente, uma luz forte irrompeu na escuridão, ofuscante e tomada de um tom vermelho pulsante. Miguel virou-se rapidíssimo. Uma van parou abruptamente na esquina. As portas se abriram com força e figuras encapuzadas surgiram do interior, armadas. Um grito explosivo cortou o silêncio. O barulho era de Sara. Ela caiu, a mão ao peito, enquanto o rosto dela, pálido, se tornava ainda mais claro sob a luz direta. Miguel se sentiu como se tivesse sido atingido. Um golpe direto em seu coração. «No, Sara!» ele gritou, indo em direção a ela. Mas uma mão agarrou seu braço. Era o avô. «Déjala, Miguel! Não entiendes!» disse a voz, criativa com um eco de uma vida vivida em horror. «Ela não é nada, tu lo sabes!» Miguel urrava, tentando se soltar.
No, mentira, és uma víctima. O avô sorriu. E tu queres ser el próximo. La muerte nunca es el fin, hijo mío. Solo es el comienzo. Miguel olhou de volta. A van ainda estava lá. Elección, sino destino. As sombras estavam se fechando, o tempo esgotando. Então, sem pensar, ele avançou, decidindo arriscar tudo. Mas ao dar o primeiro passo, uma onda de dor pulsou através de seu corpo e uma visão de sangue e morte inundou sua mente. A verdade e o horror se entrelaçaram e, na fração de um segundo, Miguel percebeu uma realidade chocante que faria o chão tremer sob seus pés. Miguel, não! Foi o último grito de Sara ecoando na escuridão, enquanto a certeza do destino aguardava à espreita. E então aconteceu. Uma figura inesperada surgiu das sombras. Era a irmã de Sara, Cláudia, que Miguel não sabia que existia. Ela estava ali, armada e com um olhar determinado. Basta! Não se levará a Sara! Miguel ficou atordoado. O que Cláudia estava fazendo ali? A conexão entre as duas havia sido uma mentira? A revelação o atingiu como um soco. Como? Eres sua irmã? Sim, e vou a proteger a minha família. Ela gritou, disparando contra as figuras encapuzadas. As balas, tras do que quer que estivesse acontecendo. Mas havia algo mais profundo. Toda sua vida havia sido uma mentira. As memórias que ele guardava, as histórias que le contaron, tudo poderia ter sido manipulado. Sara tentando se levantar, com dificuldade. Miguel corrió até ela. Sara, no voy a dejar que te pase nada. Aléjate, Miguel. Esto es más grande de lo que imaginas. Él puede usarte como usó a todos nosotros. Os olhos dela estaban cheios de pánico y tristeza. Era como si todo que eles tinham construído estuviese desmoronando diante de él. A van aceleró y no había más segurança. A urgência tomou conta. Miguel olhou para Cláudia, percebendo que agora tinham um novo inimigo. O avô, não apenas um monstro do passado, mas uma sombra que continuava a ameaçá-los no presente. ¡Fugir ahora! Gritó Sara. Miguel puxou Sara y Cláudia con fuerza, mas en cuanto corrían, un estrondo ecoó. Un nuevo grito, y antes que pudiesen entender, una explosión ferió la noche. Ya. Que conheciam desapareceu da visão. Ele se viu em um espaço vazio. Uma sala com um brilho azul suave. O ar estava pesado e a presença de alguém o fez sentir um arrepio na espinha. É quando aconteceu. A mulher que ele pensava estar perdendo. A mulher que ele viu antes, sua mãe, estava ali. Mas algo estava errado. Olhando nos olhos dela, Miguel não viu amor. O que estava olhando de volta era uma escuridão. Oi, meu filho! Ela disse, sua voz envolta em uma suavidade que gelava. Você sempre foi um feixe de luz. Até agora. Miguel ficou paralisado. Mãe! O que você quer dizer com isso? Ela deu um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sou a que estivesse esperando. O que você pensou que era amor era uma mentira. Eu sou a verdadeira guardiã, a que mantém a linhagem e o ciclo. O impacto das palavras o atingiu como uma onda. O mundo ao seu redor parecia girar. De que estás hablando? Ela deu um passo para frente, suas sombras se espalhando pelo chão. Você é parte do legado. Mig, o avô nunca esteve só.
Ele e eu somos os dois lados de uma moeda. Você, meu querido, é o legado mais poderoso que a linhagem já viu. Miguel sentiu a terra sob os pés tremer. As peças do quebra-cabeça estavam montando um retrato sombrio e aterrador. Por quê? Por que você fez isso? As almas e as escolhas são as nossas ofertas. Nós dependemos de você para decidir. A realidade começou a se fragmentar enquanto Miguel processava o que ela havia dito. Sara e Cláudia desviaram-se uma da outra, procurando respostas. Miguel sabia que estava no meio de uma verdade terrível, mas ainda faltava descobrir o que essa escolha significava. Precisamos ir, Cláudia gritou, enquanto a sala começava a desmoronar. Mas as palavras da mãe de Miguel ecoavam em sua mente como um gongo. Você precisa escolher, meu filho, a luz ou a escuridão. Miguel olhou para Sara e depois para Cláudia. Com a pressão crescendo, ele percebeu que o destino de todos estava ligado ao que ele decidisse agora. Poderia permanecer.